Começando mais um episódio do podcast Papo de Poltrona. Hoje aqui, de novo, com meu amigo Felipe Chaves. E aí, Felipe? E aí, galera, bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá assistindo. E aí, Raul, e aí, Dai, nova participante aí, se apresenta um pouco, fala aí pra gente quem que você é. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daiane, espero poder contribuir aí com alguma informação, com alguma opinião relevante aí sobre esse mundo vasto de séries. É isso. É isso aí. Hoje, no segundo episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre o que, Felipe? É sobre séries procedurais, dando prosseguimento àquilo que a gente já falou no primeiro episódio, né? E vamos entrar um pouco a fundo nesse tema. Filipão, você lembra o que são séries procedurais? Claro, que ficou um pouco gente com dúvida, mas a gente resolveu explicar melhor o que é série procedural, qual a diferença das outras séries. Série procedural é aquela série com meio que o caso da semana, fica mais fácil pra entender, entendeu? Séries que tem uma história de fundo, que segue a temporada inteira, mas que na maioria dos episódios são episódios fechados, que contam uma história de começo, meio e fim. Tem o caso da semana. Por exemplo, em séries médicas tem o caso que eles têm que resolver médico. Séries policiais, o bandido que eles têm que prender. Ou séries legais, né, que é de advogados, tem o caso que eles têm que resolver para prender o assassino, ou então defender uma pessoa inocente. Tudo se resolve naquele episódio. Às vezes continua para um episódio, no máximo 2, entendeu? Mas são histórias curtas, um episódio só. Isso aí, Filipão. E também hoje a gente vai falar da nova série do Netflix. A gente deu uma olhadinha no piloto da série Cursed, né? Cursed, que chama? Cursed, a nova série do Netflix. Acho que chama A Lenda do Lago, né? Tipo, Cursed, A Lenda do Lago. Eu acho que é algo assim. Eu não sei se A Lenda do Lago entra como título mesmo. Isso, aí a gente vai falar um pouquinho dessa série, as nossas primeiras impressões sobre o piloto, que foi o que a gente assistiu. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre séries procedurais versus séries serializadas. Como o Felipe já falou, as séries procedurais são essas do casinho da semana, e as séries serializadas são aquelas séries que o nome já diz, né? Serializadas. Tudo acontece em uma temporada, não em um episódio. É isso? Então vamos lá, a gente vai falar sobre... E são mais focadas literalmente nos personagens principais, né? Porque as procedurais meio que tiram a atenção um pouco dos personagens principais, por exemplo, do advogado. Na verdade, o caso não é dele, né? O caso é sempre de uma pessoa que cometeu um assassinato, é sempre de um personagem coadjuvante, né? Eu acho que nas serializadas é sempre focado mais no personagem principal, enfim, nos personagens mesmo centrais da série, né? Para dar a consequência à vida pessoal, sequência, né, à vida pessoal deles. É isso mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de exemplos de algumas séries procedurais, algumas que a gente gosta bastante, outras que a gente não gosta muito, assim, mas vamos dar dicas de boas séries procedurais, né? Felipe, você tem alguma série procedural que te acompanha desde o começo aí da sua carreira de seriador? Cara, a principal é Supernatural, a que eu mais assisto e era pra ter acabado agora nessa última temporada, mas esse último ano, na verdade, era a última temporada dele, mas por causa da pandemia e tudo, eles tiveram que interromper as gravações. Faltava acho que 4, 5 episódios. Ela vai ficar agora pra janeiro de 2021, eles vão gravar o restante. Mas é uma série procedural que eu acompanho desde acho que já tinha lançado, mas eu comecei a assistir mesmo da terceira temporada e meia. Eu assisti as 3 primeiras temporadas e comecei a acompanhar semana a semana, né? Então até hoje, cara, são 16 temporadas. E aquele negócio, pra quem não acompanha, dois irmãos que ficam matando monstros pelos Estados Unidos inteiro. Mas óbvio que tem a história inteira por trás, né? Porque cada temporada praticamente eles salvam um mundo de um apocalipse diferente.
que tem vários deuses de todas as mitologias. É bem legal. Essa é a sua preferida? Como procedural? Procedural é a minha preferida. É que eu já assisti bastante. Por exemplo, eu assisto Grey's Anatomy também, mas não é a minha preferida. Eu assisto mais porque é uma série gigante, né? E eu precisava assistir. E já assisti outras. Você recentemente, Grey's Anatomy? Oi? Você começou recentemente Grey's Anatomy? Ou já faz muito tempo que você assiste? Tem uns 5 anos que eu assisto. Mas eu peguei e assisti todas que estavam na Netflix, né? E aí comecei a acompanhar depois. Mas é legal também. Porque a gente tem uma certa dificuldade de começar essas séries que são muito longas. Porque a gente precisaria assistir, né? Para poder falar também com mais propriedade. Mas a gente acaba tendo um pouco de preguiça, porque é tanto episódio. E eu, por exemplo, não comecei acompanhando quando ela passou. Eu acho que quando você começa acompanhando, que no meu caso foi de Supernatural, eu também assisto Supernatural até hoje. Tô numa pausa também, né? Porque... por muitas séries que a gente assiste, mas eu acompanho desde que ela iniciou. Então, acaba sendo mais fácil. Por mais que eu tenha que assistir, 3 temporadas de 23 episódios, acaba sendo mais fácil para eu retornar, né? Porque eu já sei do que se trata, eu sei que eu gosto muito. Eu acho que ela também é a minha preferida de procedural. E você, Rafa? No caso de Supernatural, eu cheguei... sei que não é assim. Mas eu cheguei a assistir 4 temporadas de Supernatural. Sim. E é uma série legal. Não deixa de ser uma série legal, uma série divertida, uma série gostosa de assistir. Só que o que me fez parar realmente foi esse negócio de ser procedural, né? De ser todo dia um casinho diferente, acaba cansando de alguma forma. E essa série me cansou dessa forma. Por trás tem um background, é interessante, só que às vezes não caminha da mesma forma que caminham os casos do dia a dia, né? É bem lentamente. Isso é normal em série procedural, a gente já está acostumado, mas isso foi o que me fez ficar mais afastado de Supernatural, por exemplo. É um exemplo que a gente deu. A gente vai dar uns outros aqui. Tem outros casos aqui que eu gosto bastante, a gente vai falar mais pra frente. É que Supernatural é muito longa, né? Você falou que tem 16, né? Eu acho que eu parei na 16 ou 15. Não lembro, acho que é 15. 16 é Grey's Anatomy. Sim, é verdade também. Mas eu acho que pra mim é o mais relevante porque eu acompanhei metade da minha vida, né? Literalmente foi metade da minha vida assistindo Supernatural. Isso que eu queria falar. A série procedural, a gente começa a ver séries muito por elas, né? Eu comecei a ver série assistindo Lost, assistindo House. House é um outro grande exemplo de série procedural, que eu amo House. E Lost, pode falar. Mas são séries que passam muito na TV aberta, né? A gente estava comentando ontem que eu acho que a gente não tem um exemplo, pelo menos que a gente tenha assistido de séries procedurais, por exemplo, Netflix, de 10 episódios, como uma série procedural. Tem, ou talvez Black Mirror. Mas Black Mirror já é uma antologia, né? E cada episódio representa uma coisa diferente. Sim, não tem nada a ver o próprio episódio com... Nem os personagens, né? São os mesmos, nada. Exatamente. Mas não tem, né? Na Netflix eu acho que hoje em dia não tem mais esse formato. São formatos que a gente assistia na TV aberta ou por mais que era na TV aberta, elas são da TV aberta dos Estados Unidos, né? Normalmente sim. Supernatural é de um canal chamado CW. Sim, é da CW. House é da Fox. Sim. Essas outras séries tipo CSI, Law and Order, tudo da NBC, ABC, CBS, que são as grandes emissoras de TV aberta dos Estados Unidos. Eu pelo menos comecei assim, né? Porque... Era o que chegava pra gente. Era o que chegava pra gente, né? Quando você... Pela TV mesmo, aberta, e você acaba dando continuidade. Aí depois, quando você começa a se interessar por esse mundo de séries, aí você vai pesquisar mais a fundo, né? Mas não tem mais hoje em dia esse tipo de formato. Pelo menos que eu tenha visto na Netflix, nem na
Nos streamings não tem. Pelo menos que a gente tenha assistido, eu acho que nenhuma se encaixa. Isso. Né? Acho que todo mundo, quando começa a ver série, começa por uma série procedural. Bem difícil não começar. Porque muita gente assiste as séries da CW, que a maioria é procedural. Flash, Arrow, Supergirl, é tudo procedural essas aí. Hoje em dia eu assisto Flash, mas não tô mais aguentando, porque não por ser procedural, mas por ter ficado ruim a história mesmo. Então, mas... A gente tava com essa dúvida ontem mesmo, das séries de super-heróis. Não era bem uma dúvida, a gente sabe que são procedurais, mas eu acho que principalmente essas séries que saíram mais recentemente, vamos dizer assim, não é séries que já tem 20 temporadas, elas também focam bastante na vida pessoal, na trama pessoal dos personagens principais, né? Aquilo que a gente estava falando, tipo, antigamente... E Supernatural também teve isso, de ter um caso da semana. No começo era muito assim, um episódio era o caso da semana e quase nada de trama pessoal por trás do caso da semana. E hoje em dia, depois de muitas temporadas, eu acho que se torna tão relevante a vida dos próprios personagens que eles vão introduzindo muito mais a trama por trás na tela, assim como principal, né? Tipo, vai mesclando. A gente sabe que tem as células que são bem mescladas também, né? De procedurais e serializadas. Mas eu acho que quando tem muitas temporadas, eu acho que todas acabam meio que mesclando muito mais. Porque eu acho que é quase impossível você não mostrar a vida pessoal deles, né? Depois de tanto tempo. Porque acaba se tornando monótono. Você vê sempre aqueles mesmos personagens e não saber muita coisa deles, né? Normalmente são 24 episódios por temporada. Sim, é muita numa coisa, série procedural então de TV aberta. Mostrar. E por isso que cansa. Mas ao mesmo tempo, o que eu queria dizer é que essas séries procedurais, até hoje, estamos em 2020, elas são o maior sucesso na TV americana. Elas são aquelas que as pessoas são fiéis a ela. Law and Order, CSI, tem até uma frase muito interessante do criador de Law and Order que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte, o Barry Shikonik, que é o criador de Law and Order. Ele fala que o que é que séries como Breaking Bad, Homeland e Mad Men têm em comum? Elas são todas ganhadoras de Emmys e Globos de Ouro. O que é que NCIS, Castle e Blue Bloods têm em comum? Elas estão entre as 5 produções mais lucrativas nos Estados Unidos. Então, ele é o criador de Law and Order, uma das mais lucrativas dos Estados Unidos. É uma fábrica de dinheiro isso. Sim. O pessoal assiste muito e é interminável. E tem diversos spin-offs. Tem Chicago PD, tem Chicago Med, a franquia Chicago é uma das franquias também que tem mais dinheiro nos Estados Unidos. Então isso dá muita audiência, querendo ou não, para o público americano, né? Sim. Porque eu acho que fora não é tão atrativo para a gente, né? Fora dos Estados Unidos. Agora, lá é muito fácil você querer assistir uma sériezinha de caso da semana, porque você não precisa se apegar. É como se fosse uma novela deles, né? Se você assiste um episódio, aí você passa uma semana e não assiste o próximo, você consegue acompanhar a história da mesma forma. Então eu acho que é muito tranquilo e não exige muito apego, né? Com a série. Por ser da TV aberta mesmo. Então é aquela coisa, a galera chega do trabalho, sei lá, ligou a TV, vai assistir tranquilo. Ela não precisa, sei lá, fazer todo um esquema na cabeça dela de como assistir, do que a história fala. Simplesmente ligou, assistiu. É aquela série mesmo sem ter assistido, sei lá, um piloto, né? Uhum. Ou de não ter assistido 3 temporadas anteriores, e o pessoal consegue continuar assistindo. Porque é simples, né? É mais simples. Isso não tira a qualidade, óbvio. Sim. Mas eu sinto que uma hora vai acabar a procedural, porque
a quantidade de série procedural que tá lançando é muito menor do que antigamente. Sim. Mas eu não sei não, eu acho que os dados que eu acabei de falar, eles são muito relevantes. Mas eu acho que talvez nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. Eu acho que sempre vai existir na TV aberta, naquele horário, Sim. que dá, se eu não me engano, não é o horário principal, porque o horário principal é outra série. Sim. É tipo o pré, né? A gente falou de Lirim na semana passada, ele é o tipo Lirim da série mais importante, mas todo mundo vai estar lá assistindo. Eu acho que ele dificilmente vai acabar, assim. Sim, Eu acho que, na verdade, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que a gente mudou. Eu acho não, tenho certeza. A gente mudou a forma de consumir, como a gente assiste as coisas, né? Então, pode ser que para os Estados Unidos não, eu acho que eles vão continuar lançando, porque é como você falou, é quase que uma novela lá, né? De ter um hábito de assistir. Sim. Mas. E sem ter esse apego. Mas eu acho que para outros países, e principalmente aqui, a gente mudou completamente o consumo de série, filme, qualquer coisa que seja. Hoje em dia é tudo no streaming, então eles precisam, acho que, de um... Não tem mais esse negócio de 20 e tantos episódios, porque o pessoal não tem mais esse... Primeiro que não tem tempo, né? Então precisa ser algo mais curto e de muito mais qualidade, porque senão a crítica destrói, né? Você quer falar alguma coisa? Então, exatamente. Até uns 10 anos atrás eu assistia de boa série com 22 a 24 episódios. Ficava até feliz de ter bastante episódio assim. Eu gostava de ver os personagens, toda a história, todos os casos da semana. Aí depois de um tempo eu comecei a ver séries de 15 episódios. Sim. Aí depois passei para 12 episódios. Aí hoje em dia eu amo séries de 8 episódios. Quando tem mais que isso, tipo 10 episódios, eu não já fico bravo com a Netflix, Sim. tá ligado? Eles lançam série de 10 episódios, eu falo, mano, pra que isso? 8 episódios tá ótimo, não lança mais que isso, tá ótimo. Porque fica a história fechadinha, passa rápido, tem uma qualidade melhor. Eu acho muito melhor, assim. Sim, é porque você precisa de otimizar esse tempo da melhor maneira possível para conseguir assistir tanta coisa, né? Porque o catálogo hoje em dia é tão grande que a gente precisa de tempo e a gente quer assistir tudo isso. E esse outro ponto interessante que o Felipe falou sobre qualidade. Sem dúvida, as séries de streaming hoje, as séries de TV fechada como HBO, FX, Showtime, elas têm um orçamento muito maior do que uma série de TV aberta. Então eles fazem com um pouquinho entre aspas, eu falo, né? O pouquinho de dinheiro que eles têm, eles mandam 24 episódios, talvez no mesmo cenário, né? Muita gente ficou em dúvida do que a gente falou semana passada sobre... a comédia também é procedural. Muitas séries de comédia são procedurais, né? E a gente citou Modern Family. E Modern Family realmente é uma série procedural. Cada episódio não segue o que o anterior propôs. Existe um background por trás, mas normalmente é procedural. E muita gente ficou em dúvida disso, né? Hoje, lógico que a gente está focando mais nos dramas, né? Mas o que eu queria falar sobre Modern Family é o quanto que os atores ganhavam por episódio. Lógico que todo mundo sabe a história de Friends, que todo mundo acabou ganhando mais de $1 milhão por episódio nas últimas temporadas. E é isso que gera. Os atores de séries procedurais ganham muito dinheiro. Sim. Então, quanto mais episódio faz, mais o ator vai ganhar dinheiro e mais ele quer fazer dinheiro. E isso é muito interessante. A Sofia Vergara, na última temporada de Modern Family, ela estava ganhando mais de $1 milhão também por episódio. A galera de The Big Bang Theory também ganhava $1 milhão por episódio. Isso que eu ia falar, cara. Principais era mais de $1 milhão. Na última temporada, claro. Fácil, né? Então, a gente está meio que falando que talvez elas fiquem de lado, só que é um baita sucesso que gera muito lucro e gera muito dinheiro, né? Isso é muito trabalho também, claro. Os atores sempre reclamam de série procedural, porque, mano, são 24 episódios, são 8 meses gravando sem parar, uma loucura. Enquanto isso, tipo, você fecha Dark em 5, 6 meses e você tira uma férias de 1 ano, assim, né? Sim. Não, por isso que é meio que uma novela, né? É meio que uma novela. Entre aspas, assim.
Mas eu ainda acho válido esse modo de série procedural. Eu queria dar outros exemplos aqui de séries procedurais que a gente gostou muito de assistir. Eu, como eu já havia dito, eu comecei meu mundo de séries assistindo House. Eu acredito que os dois aqui também tenham assistido, né? Sim, claro. Eu acho que é a minha série médica favorita. Sim, depois que eu me entendi como... Acho que como... Gente. Não como gente, como seriadora mesmo. Porque desde criança eu assisto série. Então, por exemplo, eu assisti desde que eu era muito pequenininha, ER, por exemplo. Que eu gosto muito, pra mim é muito boa. Mas em questão, assim, do tema, House, pra mim, eu acho que é melhor. Mesmo não tendo assistindo Grey's Anatomy inteira, eu assisti episódios perdidos, né? Mas pra mim é a melhor, até porque eu gosto muito do Personagem, assunto. né? Não, também, mas assim, o fato de ser de diagnóstico. Detetive médico, né? Entendeu? Ele é o Sherlock Holmes, Exato. E a inspiração é essa mesmo, né? Até porque tem essas... eu já vi várias entrevistas de que tem essa relação mesmo com Sherlock Holmes. Até porque o Sherlock é Holmes e ele é House, entendeu? Tipo, sempre... E tem o Wilson, Tem que é o o Wilson, Watson. que é o Watson. Tem realmente essa referência, né? Pra mim é a melhor. Filipão, o que você acha de House? Não, até o apartamento dele é o mesmo número do apartamento Sim, do Sherlock. exatamente. Eu também curtia pra caramba, porque eu sempre li os livros do Sherlock Holmes. A série do Sherlock lá com o Benedict Cumberbatch era uma das melhores pra mim. Uma Nossa, pena que já acabou, mas tem ótimos casos, ótimos episódios. Mas House também, cara. Pra mim, eu prefiro House do que Grey's Anatomy, apesar de Grey's Anatomy ter tanto sucesso assim. Justamente porque tinha menos personagens. No Grey's Anatomy é muito personagem, que cada um Não tem vai uma e vem. história diferente. Sim, aqueles casos amorosos que todo mundo ali já namorou todo mundo tem filho com todo mundo, quase. É a malhação dos Estados Unidos. Sim. E House era mais fechado, sabe? O ciclo social deles. Então dava pra se acompanhar melhor. E fora os casos também que eram muito bons. Sim. É um exemplo de uma série procedural que trabalhou bem o background, né? A história do House, toda a história da doença e Do vício do dele. vício dele, ele é muito bem abordado durante as 8 temporadas, se eu não me engano. E hoje em dia existe outras séries médicas, como The Good Doctor, que também é uma série procedural. Eu não assisto, eu acredito que o Felipe... Você já assistiu, Felipe? The Good Assisto Doctor? sim, cara. É muito boa também. Tem Eu os vi- personagens bons, os casos também são bons, e o médico é fantástico, porque além dele ser autista, ele é um gênio, entendeu? Então, é bom abordar esse tema de autista. Porque poucas séries abordam. Eu só assisto essa e a Atypical, que é outra série fantástica do Netflix. Mas essa do The Good Doctor é muito boa também, uma série de médico, e faz muito sucesso lá nos Estados Unidos também. Tá fazendo muito sucesso. E ela se encaixa como procedural, que nem as outras? Sim, é totalmente procedural, mas apesar de não ter mais de 20 episódios, eu tenho acho que 18, se eu não me engano. É bastante ainda, mas é menos que 20. Tem entre 15 a 18. E tem todo o caso da semana, mas tem também aquele background lá, dele tentando ser um cirurgião, porque ele é residente, igual em Grey's Anatomy. É ele mais 3 alunos também, que são residentes no hospital lá. Aí eles estão querendo ser cirurgião, mas eles ficam fazendo lá os procedimentos. É bem legal. Isso. E além dessas séries médicas, né? Tudo começou com as séries procedurais policiais, né? Que são aquelas NCIS, CSI, Law and Order, que a gente sempre assistia uma coisa ou outra, sempre passava na televisão aqui, passava na Record, se eu não me engano, um episódio ou outro. Passa, eu acho que passa Né? até hoje em Então a gente... algum canal. Eu A acho gente que sempre... 7, 8 temporadas de CSI na Record. Mas aí eu cansei, não acompanhei mais. Quando eu era bem pequeno. Então, e tem outras séries de muito sucesso também, que é The Mentalist e Cold Case. Cold Case foi um dos maiores sucessos da Warner aqui na época áurea da Warner, né? Eu acompanhei, eu assisti, gostava muito, mas é aquela questão, era
uma outra época, um consumo completamente diferente, mas é muito boa. Hoje em dia é aquela coisa, eu não sei se eu assistiria, até porque eu tenho muito essa coisa do assunto, assim, da sinopse, por exemplo. Se eu já vejo que é uma série policial, investigativa, de advogado... Já desanima um pouco. Não é questão de desanimar, mas eu tenho preguiça. Porque hoje em dia o catálogo de séries em qualquer streaming ou na internet é tão vasto que eu preciso de alguma coisa que me chame a atenção de diferente. Por exemplo, eu comecei a assistir How to Get Away with Murder, porque eu sabia que tinha um diferencial ali, e claro, porque a Viola era a principal, né? Então isso me chamou a atenção. Mas Cold Case foi sensacional, eu gostava muito. Mas aquela coisa, eu não sei se eu assistiria hoje, assim. Mas para iniciar, que foi incrível, assim, para esse pessoal que iniciou, assim, da nossa idade, né? Sim. Foi certeza que já deve ter assistido um episódio ou outro, é impossível você não ter assistido. E você falou de séries de advogados, existem muitas séries legais, como uma que eu tô assistindo agora. Eu comecei uma procedural faz um mesinho aí atrás, por aí, né? Acho que um pouquinho mais. Um pouquinho mais, eu tô assistindo bem, com calma. Vocês já sabem qual é que é The Good Wife. E para mim foi uma grata surpresa, porque eu já ouvia falar que, assiste The Good Wife, é uma série procedural diferente, é muito legal, ela aborda assuntos interessantes, os casos da semana são muito bons. E é realmente tudo isso. Os casos da semana são muito bons. O Felipe já assistiu, né? E tem um baita background por trás, que a história se trata de uma mulher que... The Good Wife, né? Na verdade, é uma esposa de um baita advogado, um juiz famoso. E esse juiz quer galgar novas coisas na carreira, quer ser um novo procurador, quer ser depois um governador, senador. E ela é aquela esposa, sabe? A esposinha que a gente sempre conhece. De cinema, de filme, que fica bem por trás. Só que aí, logo no começo, acontece um escândalo. O Peter Florrick, que é o marido dela, ele acaba sendo preso e quem tem que bancar agora a família é a mulher. E ela é uma baita advogada e, episódio por episódio, ela vai mostrando a sua competência nos casos da semana, e por trás tem toda a história do marido dela sendo preso e tentando galgar novas posições no direito e na política. Assim, é muito bom mesmo. Eu recomendo, eu tô começando a terceira temporada, eu tô indo bem devagar, bem tranquilo, porque é uma série para você fazer isso mesmo. Sim. Não é uma série talvez para maratonar, né, talvez. Né? Ou também, se você quiser maratonar, dá para ser mais de boinha. E eu também comecei a assistir essa série por causa do seu spin-off, que hoje é o maior sucesso, é uma das melhores séries da atualidade, que é The Good Fight. Felipe assiste, né, Felipe? Cara, eu acho que é a melhor série que eu tô assistindo ultimamente. É muito boa. Fora que eles têm uma crítica ferrada ao Trump. Eles, não escondem. Eles criticam muito, muito o Trump mesmo. É muito boa. E não é procedural. Tem um caso ou outro, um episódio ou outro, mas são menos episódios, acho que são 12 ou 13 episódios. E não é um procedural. Não, então, tem um caso ou outro da semana, mas a maioria dos episódios segue uma linha, sabe? Até porque ela é transmitida não na CBS, ela é do CBS não sei o que é o canal de streaming da própria CBS. All Access, é o streaming do CBS. Esse é o caso em que o spin-off é melhor do que a série que deu origem? A The Good Wife é muito boa, mas The Good Fight concorre a prêmio, sabe? É aquele caso assim. Não é excelente. E outras procedurais que a gente queria falar são as procedurais de fantasia, que todo mundo se apaixonou já um dia, que é Arquivo X. Todo mundo já assistiu Arquivo X. Né? Inclusive, ela está disponível em vários
streaming saiu esse mês aí, acho que Globoplay, Amazon, tá tudo aí. Falando no streaming, a gente viu, acho que ontem, né? Que a The Good Fight. The Good Fight da Tá Amazon. no Tá na Amazon, né? Isso. Tá na Amazon também. Então são séries fáceis de acompanhar. The Good Wife tá na Globoplay, The Good Fight tá na Amazon. Tá bem tranquilo de acompanhar. E outra série também de fantasia que eu amei, é uma das minhas séries preferidas, é Fringe, que vai entrar no catálogo da Globoplay. Não, da Globoplay? Da Globoplay? Globoplay. Esse mês ou mês que vem, assistam, é muito legal. Sim, eu quero assistir, já faz tempo que eu quero começar. Essa realmente, porque também aborda já temas em que já me interessa logo de cara. Mas eu vou assistir, sim. E essas são alguns exemplos de séries procedurais, né? Existem hoje aquelas séries híbridas, né? Como How to Get Away with Murder, que você já falou. Sim. Que o começo, a primeira temporada, ela é bem procedural e depois ela começa a focar mais no assassinato que acontece, né? Sim. Existem outras séries como Hannibal. Você já assistiu Hannibal, Felipe? Cara, quando eu pensei em começar, eles cancelaram a série. Aí eu já nem tentei assistir. Desanimou. Mas eles cancelaram, eles não tem final, Hannibal? Cara, não sei, porque eu não sei Eu se eu acho cheguei que a não. assistir. Porque foi só uma temporada, né? Que eu lembro que alguém ia salvar Hannibal. Duas Foram temporadas, eu duas? acho. Pelo menos duas, eu tenho quase certeza que foram. Mas não Aí dizem cheguei a que ter nada. Hannibal, né, começa de uma forma bem procedimental, bem procedural. E depois disso, o Hannibal, o Will, que é o policial, na verdade, o detetive, ele descobre quem é o Hannibal e aí começa a história bem The Following, que a Diamond indicou. The Following também é uma série muito boa, só que é uma série já serializada, né? Não é procedural. Sim. Mas eu acho que se assemelha bem a Hannibal. E outra série, tipo Sherlock. Dizem que Sherlock é mais ou menos também. É meio procedural e meio serializada, porque tem os casinhos da semana, só que tem um background bem interessante por trás. Eu acho que tem Sherlock são só 3 episódios por temporada. É 3 episódios de 1 hora, quase 1h30. Que é um filme, né, cada episódio. Sim, é muito boa. Quando eu comecei a assistir, eu não sabia disso. E me espantou, assim, porque eu assisti no primeiro episódio e aí quando eu vi tinha 1h30 de episódio. Caramba, eu não fazia ideia, mas é impossível você não se apaixonar e não seguir com isso, por mais que seja muito longa, porque realmente é incrível, é sensacional. Então, esse foi a nossa parte de séries procedurais, falando um pouquinho aqui para vocês entenderem mais sobre o assunto. E dizendo que tem muita série procedural muito boa e, na minha opinião, ainda vão aparecer outros por aí. Só que, pra gente brasileiro, é um pouco mais difícil de assistir. Já tá se tornando quase inacessível você ver esses tipos de série aqui pro brasileiro, porque até sair num streaming vai demorar E um streaming não vai fazer uma série procedural. E um streaming não vai fazer uma série procedural. E só a galera realmente que eu acho que acompanha muito os lançamentos e tem acesso talvez a download, né? Só assim pra assistir. Torresmo. É. Mas é isso mesmo, né, gente? Isso. O caso é que a gente está consumindo série de uma forma diferente. Essas séries procedurais vieram mais há algum tempo atrás, uns 20 anos atrás. Não, 20 nada, muito mais, né? Mas a gente começou a assistir quando a televisão era um meio mais interessante, mais importante para assistir TV. Hoje é o computador, é a internet. Sim. Agora vamos falar um pouquinho da série Cursed, a nova série da Netflix. Pois é. Bombou aí nas redes sociais antes de estrear. Tem a atriz que fez a Hannah Baker de 30 Reasons Why. Não me lembro o nome da atriz. Se alguém souber o nome da atriz, me fala aqui. Catherine. Alguma coisa assim. Sim. É isso aí. Tem ela, tem também um dos Skarsgård, né? Tem Gustav Skarsgård, que era o Floki de Vikings. Isso, para quem assistiu Vikings, ele era o Floquinho. E
E vamos lá, Felipe, você consegue falar para mim a sinopse de Cursed? Porque eu acho muito difícil do que se trata essa série. Eu acho muito difícil, eu não consigo falar muito dela, não. Ela é inspirada no... Pode falar. É sobre a lenda da Excalibur, né? Antes dela escolher o Rei Arthur, ela escolheu uma rainha. E aí mostra É que, cara, eu vi muito pouco, eu vi 15 minutos e não curti. Sinceramente. Acho que já tá aí a opinião dele, né? Então, a gente assistiu o piloto inteiro, né? Eu e a Dai. Difícil? Nos primeiros 5 minutos... Assim, passaram os primeiros 5 minutos, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu não posso continuar assistindo isso, mas beleza, vamos pelo papo de poltrona, a gente assiste o piloto inteiro, né? Começou já com a atriz principal, fazendo sua ceninha, só que aí numa floresta muito, muito fantasiosa, claro que é uma série de fantasia, né? Só que muito chroma key, muito tela verde, muito CGI em excesso. Aí vem uma flor já voando sozinha, aí ela vai seguindo um outro bicho que é brilhoso, a floresta tudo brilha. E sim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí ela era uma bruxa, só que todo mundo ali é um reino encantado, né? É meio que um reino encantado, só que ela era uma bruxa. Tem aquela ordem, aquele grupo lá da mãe dela, né? Que não sei o que eles são, não teve uma definição para eles na série, não teve, né? Não teve um nome. Acho que eu nem me atentei a isso. Elas são os Sférolas. Sim. Mas, tipo assim, o que eles são? Que tipo de criatura eles são, né? Porque eles têm poderes. Sim. E aí não sabemos ainda se são só eles, se tem outras pessoas ainda que têm esses tipos de poderes. Mas a menina lá, principal, é a única que é taxada como bruxa. Isso também que eu achei meio estranho. Eles têm toda lá uma galera reunida que tem poderes, mas aí a menina, que é a filha de uma das pessoas que fazem parte desse grupo, ela é taxada de bruxa. Isso. Então, assim... Pelas próprias pessoas do grupo, pelas próprias pessoas da própria vila dela. Então, assim, é meio incoerente isso, mas ok. Atuação, eu achei bem... horrível. Mediana, assim, pra ruim. É que o problema, acho que não é nem atuação, é direção. Ninguém soube falar o que você tinha que fazer direito, o que o ator tinha que fazer, porque do nada alguém puxava, o ator virava com aquela cara... E os cortes nossa, de câmera? o que aconteceu? Meu Deus, os cortes de câmera são horrorosos também. Nossa, eu esperava muito mais. Na verdade, eu não esperava muito. Na verdade, eu achava que seria... Eu achei uma série muito... infantil. Muito juvenil, né? Assim, ela tem umas coisas, assim, explícitas, né? Algo... Tipo, mostra lá o bebê lá, que é todo deformado. Mostra ela matando os lobinhos lá, bem de uma forma explícita. Mas também é puro CGI. Sim. Não tem um mínimo de realidade ali, sabe? É muito chroma key e me pareceu um tom muito juvenil. Eu não imaginava que fosse assim. Eu imaginava que fosse realmente algo mais adulto, mas é um tom completamente juvenil. Independente de ser mais pesado, vamos dizer assim. Não sei se posso dizer que é pesado, mas por ser um pouco mais explícito, de mostrar realmente o que está acontecendo na cena, de mostrar sangue e tal. Mas é um tom muito juvenil. Talvez a galera mais jovem, mais pré-adolescente, goste, né? Até porque ela também foi... pela própria atriz, né? Eu acho que chama a atenção por isso, da série Teen que ela fez. Pelo que eu tô vendo no Twitter, no site, tá bem dividido a opinião do público. Tem gente que tá gostando, tem gente que tá odiando, tem gente que nem assistiu. Não sei como que vai ser. Eu acho que não vai dar muito segmento, não. Eu também vi que tá bem dividido, mas acho que de uma maneira geral... Pra Netflix ainda, que cancela séries que foi
que foram muito boas, que em questão de roteiro e que teve audiência, foram muito boas e mesmo assim foram canceladas, eu acho que não tem muito futuro não. Mas, vamos ver, né? A gente nunca sabe o que o público gosta. Eu só queria deixar claro algumas cenas muito bacanas, só que não na série, como a gente conversou ontem, o que foi aquele ataque da galera dos capuzes vermelhos. Nossa, sim. Na aldeia dela. Tipo, todo mundo tem poder, sabe? E os caras que estavam atacando, eles eram humanos, pelo que a gente viu, eram só humanos, não tinham poder nenhum. E ninguém usou o seu poderzinho, as bruxas não usaram o seu poderzinho. No começo, eu acho que em menos de 10 minutos de episódio, no começo ela enforcou o moleque lá porque chamou ela de bruxa. Isso. O moleque tava fazendo mó bullying com ela, e aí ela só com o poderzinho da mente, eu não sei que tipo de poder que ela tem, enforcou o moleque, assim, surgiu, aquilo foi o quê? O que era aquilo que enforcou o moleque? Eu também não reparei, porque foi muito rápido. Era galho. Mas enfim, era um galho, né? Sei lá. Isso. Aí foi lá um galho, enforcou o moleque, e aí depois, assim, mais na metade do episódio, onde a aldeia dela tá sendo atacada, estão matando pessoas, literalmente matando pessoas, e enforcando, torturando pessoas, crianças, e ela não faz nada. E essa galera aí do poderzinho literalmente não fez nada. Então, não dá pra entender, assim, como um primeiro episódio foi pouco explicativo, e mesmo que não explique algo, não deixa aquele suspense. Pra mim, é incoerente, assim, é bem incoerente. É uma cena bem ruim, de guerra, de batalha. Nossa, é horroroso. Não, então, você falou da questão lá que eu acho que você achava que não era a atuação, mas pra mim foi tudo, assim. Foi tudo. A atuação também não tava legal, tipo, ela não tem muita alteração de reação, né, de face, assim. Eu não sei como ela é em 30 Reasons Why, né? Hã? Ela não tem carisma. Em 30 Reasons Why, ela mais ou menos. Tipo, é que a série, a primeira temporada de 30 Reasons é muito boa. Sim, mas, concordo. Tipo, eu não gostava muito dela e, sei lá, nunca achei ela muito carismática. Aí, logo nos primeiros minutos, eu já percebi isso e falei, cara, não vai dar. Aí Sim. eu falei. Ela é igual sabe a mina do Crepúsculo? Que parece que tem a mesma cara toda hora. Sim. Meu, é uma série de fantasia, né? É uma série que era pra ser grandiosa na história e ter muitas reações. Pelo que aconteceu ali só no primeiro episódio, tipo, aconteceu literalmente tudo, foi completamente corrido, porque a menina, ela sofre bullying, ela fugiu de casa, ela se apaixonou, porque... Tudo isso num episódio só? Tudo isso num episódio só, ela viu a mãe morrer. De uma forma também de uma horrorosa. forma que foi, olha... O final do episódio é pior ainda. Eu acho que o começo tava ruim. No final parecia que tava no começo. Nossa, é horroroso. Mas eu acho que a única coisa que... Eu acho que não é nem salvar, mas assim, eu gosto muito do Skarsgård, então eu acho que foi uma heresia ter colocado ele ali. Nossa, não sei como ele topou fazer esse papel. Porque não dá pra saber, né? Nossa. Ele pode ter lido um roteiro e achar que ia ser uma história grandiosa, né? Até porque é uma lenda, né? Que gera atenção, né? Que o público gosta. Mas ele, pra mim, é a única coisa que se salva ali, porque ele ainda tinha uns trejeitos, assim, mas que também me remetia ao Flock. De ser meio doidinho, né? E fazer uns gestos e tal. É lamentável. É isso, essa foi Cursed, a nova série da Netflix que a gente assistiu. Você quer dar uma nota pra série? Vocês querem dar uma nota? O Felipe não assistiu, né? Só assistiu 15 minutinhos. Eu não consigo dar nota. Fala aí. De 0 a 10, eu quero uma nota. De 0 a 10? De 0 a 10. Assim? 0 a 10. Mas 0 a 5, melhor. 0 a 10 é muita nota. Também acho que é de 0 a 5, quanto? Porra, eu dou 2 pelo Gustav. Eu dou nota 1 e tá ótimo. E é isso, essa foi Cursed. E esse foi o nosso episódio de hoje do Papo de Poltrona. Agradeço a todos por terem escutado, por terem a paciência. Sigam a gente no Instagram, @Papo de Poltrona. Sigam a gente no Twitter, também @Papo de Poltrona. Valeu, Felipe Chaves. Valeu, Raul. Valeu, Dai. Valeu, galera, porque escutou até agora.
E é isso, siga a gente, compartilha, fala pro pessoal, dá opinião, dá feedback, dá sugestão de temas que a gente vai continuar aqui, se Deus quiser. Obrigado, Daiane Esteves, Eu por que brilhantar agradeço. nosso episódio. Eu que agradeço. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Às vezes eu dou uma enrolada aí nas palavras, dou uma gaguejada, mas é isso aí. E obrigada pelo convite. É isso. E eu sou o Raul Andrés, não me lembro de ter me apresentado no começo do episódio. Muito obrigado a todo mundo, valeu e até a próxima.